Beleza, voltamos. Agora vai ser o nosso último bloco. Veja só, o último bloco referente à lei de execução penal. Aliás, referente não, vamos considerar essa fala. No que tange especificamente aos dispositivos dentro da lei. Porque depois, no último bloco, a gente vai trabalhar com 10 e 15 minutos algumas teses de jurisprudências aí e súmulas que já foram cobradas, beleza? Vai ser dessa maneira, macio, tranquilo. Vamos dar continuidade na progressão, que é muito importante. Eu tenho certeza que vai ser cobrado isso daqui, cara. Você tem que dominar essas progressões, beleza? Eu decorei como? Coloquei no quadrinho 16, 20, 25, 30, beleza? E você coloca no quadrinho 16, 20 é sem violência. É sem violência. 16, 20 sem violência. Então, consequente, 16 é primário e 20 é reincidente. Mas eu sei que 16, 20 é sem violência. Beleza? Opa! Aí você já bate o olho. 25, 30? Não, 25, 30 é com violência. 25 primário com violência, 30 reincidente com violência. E assim vai nos casais. Vamos dar continuidade. 40. 40 é se ele cometer um crime hediondo. Mas ele tem que ser o quê? Primário. Só que esse hediondo aqui, esse hediondo é sem resultado morte. Por que eu sei disso? Porque aqui fala aqui embaixo, aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. 50% primário com resultado morte. Então, esse primário aqui do 40 é sem morte. Beleza? Então, voltamos lá. Ó, bora lá, então. Ó, 40% hediondo primário sem morte. Hediondo primário sem morte. Cadê o casal dele? É o 60. 40, 60. Reincidente em crime hediondo sem morte. Sem morte. Por que eu sei? Porque o reincidente com morte está aqui embaixo, filho. Está aqui embaixo. Beleza? Então, tranquilo então. Borracha. Beleza, então. Sacou a ideia aí, né? Tá conseguindo compreender? Estão conseguindo acompanhar ou não? O casal tá aqui. Hediondo primário sem morte, 40. Hediondo reincidente sem morte, 60. Agora o 50, ele é diferentão. Vou até pegar outro marca-texto aqui. Ele é o mais diferente de todos. Vamos pegar o azul aqui. Ó, 50%, ele é o único que tem mais de uma hipótese. Esse 50%. Se ele for condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte primário, vedado o livramento condicional. Esse azul não pegou bem, vamos tirar esse azul aqui. Vamos voltar para a caneta vermelha. Ó, beleza. 50% nós temos três hipóteses. Com resultado morte primário, vedado o livramento condicional. Obviamente isso aqui foi derrubado. Qualquer instituto que veda livramento condicional, eles tendem a entrar com a ação ou ação de condicionalidade, algum instituto visando derrubá-lo, beleza? Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de ORCRIM, organização criminosa estruturada, para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Note que, né, se o cara encaixar numa dessas três aqui, a progressão dele será com 50%. Ele precisará cumprir 50% da pena. Ele foi condenado a 20%, ele precisa cumprir 10% para ele progredir. 10 anos para ele progredir de regime. Se ele cometer um crime hediondo com resultado morte, um homicídio qualificado, 50%. Ah, mas ele é primário. Falou aí, ó, 50% primário em crime hediondo, né? For primário em crime hediondo com resultado morte, obviamente, com resultado morte. Ah, mas ele cometeu um crime hediondo sem resultado morte e ele é primário. 40%. Beleza. E qual... Ah, o cara... Mas ele não cometeu crime hediondo, só que ele exerce o comando individual ou coletivo de um ORCRIM, organização criminosa, para a prática de crime hediondo equiparado. Agora, se for uma organização criminosa que ela é estruturada para outros crimes sem ser crime hediondo, não cai aqui. Não cai aqui. Beleza? Ou se o cara ele é condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 50%. Qual que é o par dos 50%? É o 70%. Certo? Então, se aqui é com resultado morte primário, aí eu te pergunto, e o cara que comete um crime hediondo com resultado morte, só que ele é reincidente?
aí é no 70%. Aí a paulada é grande, filhão. Ô, ei, 70% em reincidente eu acho é pouco. Com o resultado morte, vedado o livramento condicional. Obviamente, como eu disse, quando você vê algum instituto, seja na lei de execução penal, lei de drogas, estatuto de armamento, tem diversos institutos em outras leis passas vedando o livramento condicional. Sempre é debate de discussão nos tribunais, beleza? Sempre é debate de discussão, doutrina entende alguma coisa, os entendimentos pacificados são outros, então, pacificado assim na jurisprudência, né? Na doutrina acaba tendo debate. Beleza? Então, sempre quando você vê o Instituto vedado o livramento condicional, ele acaba sendo debatido lá nos tribunais. Só que leve para sua prova que tem a vedação do livramento condicional aqui no 70, note que são os mais graves, beleza? Aqui no 70 e aqui no 50, quando fala em resultado morte. Então, falou em resultado morte, nós temos ali a vedação ao benefício, livramento condicional. É um benefício. O cara vai ficar livre com algumas condições impostas. Inclusive, os presos preferem o livramento condicional do que a progressão de regime. Porque a progressão de regime, ele sai do fechado e vai para o semiaberto. Aí, eles optam o quê? Qual que chega primeiro? O livramento condicional ou a progressão? A progressão. Porque na maioria dos casos, a progressão, o tempo de cumprimento, ela é menor do que para você obter o livramento condicional. O cara tem que ficar mais tempo preso para ele poder pegar o livramento. Então, eles optavam falar, chegou a sua progressão. Não quero a progressão, não. Vou esperar chegar o livramento condicional e eu vou direto para a rua. Aí eu tô apto a cometer crime novamente. Essa é a mentalidade do vagabundo. Beleza? Então, eles preferem o livramento condicional. Mas falando em morte, verdade, livramento condicional. Considerações gerais em relação à progressão que nós colocamos aqui, ó. Só terá direito à progressão de regime, olha, se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor de estabelecimento. Vedada a progressão per salto, é aquilo que nós falamos, sair do fechado, pular direto para o aberto. Não pode. Ele tem que passar no semi-aberto, certo? Bom comportamento, ele é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato. Ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção do direito. Então, o cara comete uma falta grave, vai afetar o comportamento dele. Para ele recuperar o bom comportamento, ele tem que ficar 1 ano após a ocorrência, né, sem cometer outra falta. Antigamente era 6 meses, agora é 1 ano, piorou. Beleza? Esse aqui piorou pro ladrão. Esse aqui foi ótimo, né, no caso para nós. Progressão especial. Gente, outra questão aqui, ó, que foi cobrada na Polícia Penal Goiás 2019. Veja só, no caso de mulher gestante ou que for mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência, PCD, os requisitos para a progressão são cumulativamente. Ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ela não pode ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Ela tem que ter cumprido 1/8 da pena no regime anterior. Então, ela estava no fechado, ela tem que ter cumprido pelo menos 1/8 ali no fechado. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor e não ter integrado organização criminosa, beleza? Gente, muita atenção. Essa progressão especial aqui foi cobrada, beleza? Qual é o quanto? 1/8. Essa não sofreu alterações. Antigamente, aqui, ó, a progressão normal, ela era de 1/6 crime comum. E quando era hediondo, era 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente. Só que não existe mais isso, né? Por isso que era em fração. Aqui manteve, aqui já era 1/8 e continuou 1/8. Tendo que acumular esses requisitos, né? Não pode ter sido crime contra a pessoa, não pode ter cometido crime contra o filho dependente, ela tem que ser primária, ostentar bom comportamento, beleza? Tranquilo? Então, seguimos, tá acabando. Cometimento de falta grave, 3 súmulas importantíssimas. Cometimento de falta grave, interrupção da contagem do prazo para concessão de benefícios. Essas 3 súmulas aqui, 441, 534, 535, elas foram cobradas já até enjoar, cara. Até enjoar. Você joga ali, você vê diversas questões batendo nessas súmulas. Por quê? Confunde o cara. O que interrompe e o que interrompe? O cara cometeu uma falta grave. Ele tá no livramento condicional dele. Lá na rua de boa, com livramento condicional, andando, tudo mais. Com algumas condições postas. Ele comete um crime com falta grave. Essa falta grave, o
que ele cometeu vai interromper a progressão dele, vai interromper esse livramento condicional, e aí nós trabalhamos essas 3 súmulas aqui, veja só. O cara que comete uma falta grave, essa falta grave que ele cometeu não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Então, o prazo continua contando. Ele está no regime fechado, né? E ele cometeu um crime comum. Então, ele vai obter o livramento condicional quando ele cumprir 1/3. 1/3. Né? E aí ele comete uma falta grave. Começa a contar de novo? Não, porque não interrompe. Beleza? A prática de falta grave, ela interrompe o quê? Ela interrompe a contagem para a progressão de regime do cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento. Então, está contando o tempo para a progressão. Mas ele cometeu uma falta grave. Essa falta grave vai interromper a contagem da progressão. É a única coisa que interrompe. Então, interrompe a progressão. Eu decorava isso e falava, não, o que vem falando diferente disso não vai interromper. E deu certo. A prática de falta grave não interrompe o prazo para o fim de comutação de pena ou indulto. Beleza? Então, note aí que vai interromper a progressão, que aí começa a contar de novo da data ali do início em que foi o cometimento. Beleza? Fala aqui, ó. O qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Não é a partir do trânsito em julgado ali do processo administrativo, beleza? Não é a partir do cometimento da infração. Não é a partir do reconhecimento da falta grave em processo administrativo, não. A partir do cometimento. Não se considera crime. Aqui eles ratificaram algumas coisas que já eram entendimentos simulados. Por exemplo, isso daqui, ó. Isso aqui já era uma súmula, já era um entendimento, e eles só trouxeram para a lei. Veja só. Não se considera crime hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico privilegiado, que é o do parágrafo 4º. Beleza? Isso aqui nós já sabíamos, você que estudou de drogas já sabia. O 33, parágrafo 4º, que na verdade, se fosse falar de forma técnica, ele não é um privilégio, né? Porque ele traz uma diminuição, é um caso de diminuição de pena, né? Se você fosse analisar, é uma causa de diminuição de pena, mas pode ir para a prova como tráfico privilegiado. Beleza? Tráfico privilegiado, uma causa de diminuição de pena, e aí ele não é considerado crime equiparado a hediondo, beleza? Por mais que o tráfico seja, o tráfico com a diminuição de pena, se o agente ostentar ali bons antecedentes, não integrar a organização criminosa, bons antecedentes, primariedade, bons antecedentes, não integra a organização criminosa, nem associa, né? Nem comete associação criminosa. Eu não lembro qual é o requisito. Primário, bons antecedentes, não integrar a organização criminosa e não se dedicar à atividade criminosa. É esses 4 requisitos, ele obtém ali a causa de diminuição de pena. Quando o cara encaixa nesse privilégio, não se considera equiparado a hediondo. Beleza? O cometimento de falta grave durante a execução da PPL interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime. Tá vendo isso aqui? A gente leu a súmula 534 e com o pacote anticrime, que eles fizeram? Inseriram ela, né? Inseriram ela no parágrafo 6º aí da LEP. Beleza? Tranquilo ou não? Segue então. Vamos lá, prisão domiciliar. Gente, aqui, essa prisão domiciliar você tem que tomar cuidado. Porque você pode confundir a questão da idade lá com o CPP, beleza? Com o Código de Processo Penal. Só lembrando, gente, que esses parágrafos aqui são do mesmo artigo que a gente estava olhando ali, que é o artigo 112, beleza? Essa prisão domiciliar, quando você estuda o Código de Processo Penal, né, e nós estudamos o tema prisões, né, você vê que a prisão domiciliar, ela nada mais é que uma espécie dentro da preventiva, beleza? E lá os requisitos são parecidos, né, mas temos algumas diferenças. Então foque nessa prisão domiciliar e esquece aquela lá você estuda lá no processo penal. Ó, foque nessa aqui. Somente se admitirá recolhimento do beneficiário ao regime aberto em residência particular, quando se tratar de... Então, aqui é já na esfera do cumprimento da pena. Note, ele fala assim, ó, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto. Ele já foi condenado, né? Regime aberto, ele já foi condenado, beleza? Aquela prisão domiciliar do processo penal, ela é uma espécie da preventiva. O cara está preso preventivamente e ele vai passar a preventiva dele em casa. Mas aí nós temos alguns requisitos lá.
Então, essa prisão domiciliar é diferente daquela lá, beleza? Vamos lá. Condenado maior de 70 anos, lá no CPP é 80. Condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico-mental, condenada gestante. Encaixando em um desses dispositivos aqui, admitir-se-á, né, a prisão domiciliar, obviamente, do beneficiário de regime aberto. Tranquilo? Eles podem trocar aqui. Então, muita atenção nesse detalhe aqui, cara. Muita atenção. Autorizações de saída. Opa! Vamos lá. Autorizações, deixa eu chamar a palavra, de saída. Temos duas autorizações de saída, pessoal, e bem tranquilo também, assim como as porcentagens que nós vimos ali agora, isso aqui, velho, despenca. Só que é fácil, são coisas fáceis de compreensão, beleza? O que é difícil, por exemplo, na LEP, né? O que você pode achar mais truncadinho? Aquela parte dos conselhos ali, você decorar competências de um conselho, competências de outro, beleza? Pode ser mais pegado. Mas veja aqui que é mais, tanto que é simples a autorização de saída. Nós temos duas. Nós temos a permissão e temos a saída temporária. Temporária. Beleza? Permissão de saída é para coisa ruim. Vamos colocar assim, ó. Aqui é para coisa boa. Para você começar a entender. Certo? A permissão, ela é com escolta. A saída temporária é sem escolta. Vejamos então. Permissão de saída. A permissão de saída é, no caso de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, ou para necessidade de tratamento médico. Essa permissão de saída, ela é com escolta e ela é autorizada pelo diretor do estabelecimento. Já a saída temporária, olha só, condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária, certo? Então, gente, é para o cara que está no regime fechado, é para o cara que está no regime semiaberto. O cara que está no regime fechado, ele não tem direito a essa saída temporária. Então, muita atenção aqui. O cara foi, o cara nem volta mais. Ela não tem vigilância, não tem escolta. Ela é autorizada para o quê? Para visita à família, para frequência em curso supletivo profissionalizante, bem como instrução de segundo grau ou superior na comarca do juiz de execução, para participação de atividades que concorram para um retorno ao convívio social. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica. Então, note que é admissível ao juiz determinar a tornozeleira no caso da saída temporária no regime semiaberto. Então, uma das hipóteses de a monitoração eletrônica é na saída temporária no regime semiaberto. Saída temporária no regime semiaberto. Beleza? Não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Beleza? Então, uma inovação também trazida aí em 2019/20. Não terá direito de saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Então é muito importante você ter essa diferenciação, que permissão de saída é uma espécie do gênero autorização de saída, bem como saída temporária também é uma espécie. Diretor, juiz da execução, escolta, sem escolta, beleza? Quais os requisitos para a saída temporária? Para esse benefício, né, do preso que está no regime semiaberto? Ele tem que ter um comportamento adequado, tem que ter cumprido no mínimo 1/6 da pena, se for primário, ou 1/4 se reincidente. Então, leva para a sua prova 1/6 primário, beleza? 1/6 primário, 1/4 reincidente. Isso aqui é o quanto mínimo para a saída temporária. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, então muito importante também o prazo. Olha só que interessante, 7 dias, certo? Prazo 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes. Então qual que é o total de saída que ele tem? 5. 5 no ano, 5 no ano. Mas a lei fala 7, podendo ser renovado por mais 4 vezes durante um ano. Então, obviamente que o total que ele tem é 5. Aí a pessoa fica querendo paurar nas questões, eu lembrava na época, ficava, mas aí ele trouxe uma vez renovável por mais 5, tá certo, porque o total é 5. Não, gente, 7 dias, ou seja, uma saída renovável por mais 5, renovável por mais 4 vezes ao ano. Totalizando, ele vai ter 5 saídas.
Beleza? 7 vezes 5, 45, é isso daí, são ruim de conta. Quando dá 7 vezes 5, mas 35, é 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35, né? É isso mesmo ou não? Eu sou ruim de conta. O Edmar tem que salvar a gente aqui. Ó a aplicabilidade aí para os senhores verem. Mário e Thiago estão em regime semi-aberto. Opa, beleza. Tem bom comportamento, já cumprido mais da metade da pena. Mário foi comunicado do falecimento. Coisa ruim, falecimento é o quê? Mário, então, você já sabe que é admissível para ele o quê? Qual a autorização de saída? A permissão, né? Permissão de saída. A permissão para Mário, que é uma espécie de autorização de saída. E deseja o funeral. Tiago deseja visitar. Então, para Tiago, ele vai receber o que? A saída temporária. Vamos lá. Nessa situação deve-se negar para ambos os condenados os pedidos porque não cabem autorização errada. Permitir saída temporária sem escolta em ambos. Não, para um é com escolta e não é a saída temporária, e sim a permissão. Permitir saída temporária com escolta em ambos. Não. Permitir a saída sem escolta a Mário. Mário é permissão, então não é. Permitir a saída com escolta de Mário, tá correto, que é permissão de saída. Ele vai lá com escolta dos policiais penais no funeral e voltar para a unidade. Ou para exames também. E a saída temporária sem escolta de Tiago, correto. Gabarito e de escola. Beleza? Viram aí? Da remissão, a gente já viu, mas eu vou trazer aqui agora de forma detalhada para os senhores. Mas nós já vimos... Cadê? Tá aqui. Nós já vimos que a remissão, ela é um instituto, um benefício, né? Que quando o indivíduo, ele trabalhar 3 dias, vai bater um dia de pena e a cada 12 horas estudadas. Só que essas 12 horas, ele não pode torar todo dia 12 horas de estudo. O máximo que ele pode estudar é 3 horas por dia. 4 horas por dia, na verdade, né? Vamos ver, 12 horas, divide com frequência escolar. Aqui eles falam, dividido em 3 dias. 12 dividido para 3, 4. Então tá certo, 4 horas mesmo, como eu havia falado anteriormente. 4 horas por dia, é o máximo. É o máximo que ele pode. E o trabalho, não inferior a 6, nem superior a 8. Ó, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. A contagem é feita em razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior. Ou ainda requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Então é no mínimo 4 horas por dia. O máximo que ele pode estudar por dia é 4 horas. Mais que isso não dá. E 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados. Beleza? 1 por 3. O tempo a remir em função das horas do estudo será acrescido 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental. Então o cara tá estudando lá, a cada 3 dias de estudo, se ele estudar 4 horas por dia, ele abate 1 dia na pena. E ele vai lá e conclui o ensino médio. Aí vai remir mais 1/3 da pena dele, olha aí, ó. O tempo a remir em função das horas será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação, no caso o MEC, né? E ensino público. Atenção, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, do mesmo jeito que o cara ganha 1/3, aí é o mesmo quanto. Ele concluiu o ensino médio, concluiu o ensino fundamental, concluiu aquela requalificação profissional dele, abate 1/3, né? Vai remir 1/3. Só que se ele for lá e cometer uma falta grave, o juiz pode torar 1/3 já do benefício dele. Então, o juiz falou, quantos dias você já remiu? Não, já tem 120 dias de penas remidos. Aí o juiz vai lá e vai torar 1/3 porque ele cometeu falta grave, beleza? É essa a previsão aqui. Tanto para dar quanto para tirar é 1/3. Aí, tranquilo? Livramento condicional, que é um benefício, né? Também é melhor do que a progressão, mas o quanto ele é maior, né? Ele é melhor que a progressão. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presente os requisitos do artigo 83, inciso parágrafo único do Código Penal. Eu trouxe aqui para a gente ver. Ouvidos o MP e o Conselho Penitenciário. Lembra o Conselho Penitenciário, que tá lá em âmbito estadual, né? Está presente em âmbito estadual? Pois é, ele tem que ser ouvido também. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Então, vai falar, ó, você vai para a rua, beleza? Você vai sair da cadeia, só que é o seguinte, você tem que obter ocupação lícita dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. Você tem que comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Você não pode mudar do território da comarca do juiz de execução sem prévia autorização deste, certo? Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações seguintes: não mudar de residência sem comunicação do juiz,
beleza? Você recolher sem habitação em hora fixada, então 8 horas da noite você tem que estar em casa. For pego depois das 8, você está descumprindo o livramento condicional e você vai retornar para a unidade prisional. E você não pode frequentar bar, beleza? Você não pode frequentar casas noturnas, beleza? Casas de jogos, não pode frequentar esses locais. Se você for pego, você está quebrando o livramento condicional e você vai para a papuda novamente, beleza? Então aqui são alguns requisitos que são estabelecidos, são as condições, beleza? Veja só, quais os requisitos que o Código Penal traz para esse livramento condicional? Ó, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, primeira coisa, livramento condicional é para o condenado a uma PPL igual ou superior a 2 anos. Cumprida mais de 1/3 se o condenado não for primário. Então, você já pega o bizu aqui, ó, 1/3. Ó, é 1/3 se ele for primário em crime comum. Ó, se o condenado não for reincidente em crime doloso, tiver bons antecedentes. Como eu sei que isso aqui está falando de crime comum, esse 1/3? Porque na lei dos crimes hediondos, e aqui também fala, ó, 2/3, tá vendo? Crime hediondo. Então, é 1/3 crime comum. Gente, isso aqui, ó, é pro livramento condicional. Ele tem que cumprir 1/3 para obter o livramento condicional, caso o crime dele seja comum. Caso ele cometa um crime hediondo, ó, 2/3, hediondo. Hediondo, beleza? Então, muita atenção nisso daí. Isso aqui é para obter o livramento condicional, certo? A progressão está em porcentagem. O livramento condicional continuou em fração. Cumprir mais da metade do condenado se for reincidente. Então, aqui, ó, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, mais da metade é 1/2, né? 50% se for reincidente. Olha aí, outra fração, reincidente. Comprovado, bom comportamento durante a execução, não cometimento de falta grave durante 1 ano, a gente viu. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Cumprido mais de 2/3 no caso de crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecente, drogas afins, tráfico e terrorismo, né? Se o apenado não for incidente específico em crimes dessa natureza. Então, o crime é 2/3, o cumprimento para o cara que comete crime hediondo, ou se ele for um incidente mais não específico. Porque se for um incidente específico, beleza? Ele não pode, beleza? Se o apenado não for um incidente específico dessa natureza, é 2/3 também. Se for, já nenhum livramento condicional ele vai poder obter. Bacana? Beleza? Tranquilo, então finalizamos esse bloco aqui agora, certo? Nós já tá aí, ó, na tela, tese, súmulas e jurisprudências relacionadas. Próximo bloco, 10, 15 minutos, vou bater algumas teses ali, né? 10 minutos eu creio que a gente consegue finalizar, só para você tomar ciência, beleza? E vou dar uma dica para você estudar jurisprudências, né? Como você pode utilizar para a sua revisão, está sendo mais rebuscada ali através de jurisprudências, súmulas, um site que nós utilizamos diariamente para o nosso estudo, para trazer essas teses para vocês, beleza? O site que nós utilizamos, bem bacana, vou dar essa dica para vocês e vamos trabalhar algumas teses, súmulas, jurisprudências que nós separamos aqui para hoje, beleza? Vai lá, toma uma água, volta bem tranquilo, porque já é o último bloco posteriormente, 10, 15 minutos para acabar bacana, conforme está previsto, né? Uma aula completa, trabalhamos todos os dispositivos ali que eu achei de suma importância, baseado nos históricos de questões, nos bancos de dados de questões, trabalhamos os pontos mais incidentes. Obviamente, você não vai ficar férias na live do dia para noite. O que eu aconselho? Finalizar, ver tese de jurisprudência na próxima semana, quando você for revisar o conteúdo, revise fazendo a leitura da LEP. Tira um dia para você fazer a leitura dela. Lê de manhã, de tarde, de noite, né? Divide ali 40 minutos, 40. Eu creio que você consegue finalizar em 2 horas, vamos dizer assim, um pouquinho mais, você consegue finalizar ela. Na terceira revisão, aí é só questões. Depois que você assistiu o vídeo aula, não quero que você volte para assistir minhas videoaulas novamente. Acabou, assistiu, não volte mais. Apenas faça a leitura da lei e questões. Na primeira revisão, leitura da lei, e na terceira em diante, apenas em questões e voltando nos apontamentos que você achar pertinente, beleza? Vai lá, toma água, a gente volta e finaliza ali com as teses, com súmulas e jurisprudências relacionadas, beleza? Te aguardo então, não é para fugir não. Tamo